Ok, então na segunda parte da aula de hoje, nós vamos falar sobre outra clostridiose. Novamente, tecnicamente não é uma doença. O tétano não é uma doença infecto-contagiosa, porque um animal infectado não passa, não transmite para o outro, então tecnicamente não é uma doença infecto-contagiosa, mas é uma doença causada a partir da toxina produzida por uma bactéria, o Clostridium tetani. Então, o Clostridium tetani produz a toxina que vai levar ao desenvolvimento desse quadro clínico que a gente chama de tétano. A gente vai fazer a apresentação, a gente vai mostrar aqui para vocês, falar um pouco sobre o tétano, sinais clínicos, epidemiologia da doença e como controlar, ok? Vamos compartilhar a tela, começar a apresentação. Transmitir. Vocês estão vendo minha tela já? Não? Ainda não. Um momento. Estão vendo, né? Então, essa foto, eu gosto dessa foto que mostra um quadro clássico de tétano. Essa foto não é no Brasil, capturei na internet de um pesquisador na Índia. Na Índia eles têm muito Nelore, né, muito gado zebuíno, são zebuínos, então cada clássico. O animal ele apresenta essa marcha clássica do tétano, ok? Então, novamente, o tétano é causado pela toxina, neurotoxina produzida pelo Clostridium tetani, e o Clostridium tetani ele precisa de condições de anaerobiose, ou seja, falta de oxigênio para ele se multiplicar, e a condição ideal para o Clostridium tetani se multiplicar é em tecido necrótico, em condição de anaerobiose. Então, quase todos os mamíferos são suscetíveis ao tétano, embora cães e gatos sejam mais resistentes do que qualquer outro mamífero doméstico. Pássaros são extremamente resistentes. A dose letal para o pássaro para a toxina tetânica chega varia entre 10 mil a 15 mil vezes o peso do animal. Então, praticamente, nunca o animal vai ingerir 10 mil vezes o peso. Então, a dose aves são praticamente resistentes ao tétano, à toxina tetânica, aos efeitos da toxina tetânica. E entre as espécies de produção, cavalos e ovinos, cordeiros, são os mais sensíveis, são as espécies mais sensíveis, que têm sintomas mais exacerbados. Talvez com exceção do ser humano, que também pode morrer de tétano, ainda no século XXI, ainda tem gente que morre de tétano, infelizmente. Né? A epidemiologia, o tétano é uma doença de distribuição mundial, você encontra literalmente tétano pode ser encontrado na pecuária ou mesmo na população humana em qualquer parte do mundo, maior frequência em regiões quentes, e pode atingir de 5 a 10% dos animais de um rebanho, então, manejo inadequado pode levar à presença de tétano, e a gente vai a doença pode atacar o rebanho quando ocorrem intervenções cirúrgicas, como castração, corte de cauda, umbigo, descorna, parto e outras intervenções cirúrgicas, sem os devidos cuidados de higiene. Então, lembrando que vocês, quando daqui a 2 anos ou 3 anos receberem o diploma de vocês, precisam ser veterinários. Eu gosto muito de dar essa mensagem para vocês aqui dentro da faculdade ainda. Você é o veterinário, você não é o peão da fazenda. Né? Então, muitas das vezes, você, claro, tem que descer o seu vocabulário para que o peão consiga lhe entender, mas a sua missão como veterinário dentro de uma fazenda, você é o formador de opinião. Você é o doutor veterinário que passou 5 anos na faculdade. Então, você desce ao nível do peão
procura puxar o conhecimento do peão para cima. Não é para descer e ficar no lugar do peão, no mesmo nível do peão. Então, tem colegas, infelizmente, que acham que aquele canivete que ele usa para limpar a bota, para cortar a laranja, serve também para fazer castração de boi. Então, aí é o veterinário se nivelando pelo nível do peão. E muitas das vezes nessa hora que o Clostridium tetani está ali naquela faca, está ali contaminando aquele canivete, que vai causar o botulismo. Então, não é incomum, infelizmente, é frequente veterinário causar botulismo. Esse difícil até chamar, é até desconfortável chamar esse tipo de colega como veterinário, mas, né? Então, você nunca se diminua a sua profissão quando estiver no campo. Procure se valorizar, né? Não se nivele pelo peão, não se nivele pelo dono da fazenda que não é veterinário, ok? Se for fazer castração, tiver que fazer castração, procure usar um material de castração esterilizado, separado, que não é o mesmo canivete que você usa para limpar a unha, para limpar a sua bota, para cortar a laranja, descascar a laranja para você comer na fazenda. Então, são materiais distintos, diferentes, e que têm funções diferentes, ok? Então, é muito comum quando você encontra 5 a 10% de animais do rebanho com tétano, procure no histórico que você vai ter algo lá, alguma prática feita alguns dias atrás, geralmente duas semanas, que sujeitou a essa ocorrência. Nós não temos estatística que aponte a incidência de tétano no rebanho brasileiro, né? Embora não seja incomum, mas não há, infelizmente, isso é um problema. No Brasil, a gente não tem esse registro dos números para saber o impacto econômico das doenças. Isso não é só tétano, em geral. A gente não tem um controle, não se faz no Brasil esse registro da doença, o registro dos gastos para saber o impacto econômico, mas 10% dos animais de um rebanho, 5 a 10%, isso é um trabalho que foi publicado no Rio Grande do Sul, né? É um impacto geralmente realmente grande. Então, a doença ela é produzida a partir do Clostridium tetânico, do Clostridium tetani, que é uma bactéria anaeróbia que produz esporos esféricos terminais, que é viável no meio ambiente. Toda bactéria que produz esporos tem maior resistência ambiental, sobrevive PC no ambiente, é encontrado no solo, especialmente no solo cultivado e no trato intestinal. Como que se origina a doença? Na maioria dos casos, o Clostridium tetani é introduzido nos tecidos através de feridas, particularmente feridas de punção profundas. No homem é muito comum, né? Era muito comum furada de prego, né? A furada de prego é a clássica punção profunda, né? Então você tem um material pérforo pontuso que entra na pele e quando sai geralmente fecha. Quando fecha ali dentro, se o prego está contaminado, ou usei o exemplo clássico do prego, mas pode ser qualquer outro material pérforo obtuso, que ele penetra, quando você tira aquele material, fecha, a ferida fica aparentemente fechada, e lá dentro entrou naquela ponta do prego, estava ali dentro daquela ferida causada pelo prego, você vai ter o Clostridium tetani. Quando fecha, você forma uma condição de anaerobiose, que favorece a proliferação da bactéria e a produção da toxina. Por isso que quando se tem furada de prego, qualquer lesão parecida, pérfuro, contusa, você deve duas coisas. Primeiro, é recomendável fazer a vacina antitetânica. Nós, veterinários, temos que ter vacina antitetânica atualizada. Então, todo ano a gente deve tomar vacina antitetânica. Pelo risco, uma mordida de cachorro pode ser uma ferida pérfuro-pontusa. E, no caso da ferida, uma das maneiras de prevenir seria abrir a ferida, não permitir que ela feche, fazer com que a cicatrização venha de dentro para fora,
ir com a ferida o tempo todo aberta para que tenha a presença de oxigênio e não permita a proliferação da bactéria. A ferida de prego, se fechar, normalmente cicatriza em cima, embaixo não cicatrizou ainda, e a bactéria está lá dentro produzindo a toxina tetânica. Em cordeiros, e às vezes outras espécies, o tétano geralmente ocorre após castração. Cavalo também é muito comum. Novamente, peão vai castrar o cavalo. Primeiro que o peão não tem que castrar ninguém, né? Peão castra o cavalo, e o peão é aquela faca que ele usa para tudo, né? E, obviamente, a faca não vai estar esterilizada, a chance de a faca estar esterilizada é muito pequena, então é muito comum tétano, no caso de tétano em cavalo, devido à castração. E em carneiros também. Voltando, lembrando que carneiros e equinos são os animais, ovinos e equinos são os animais, as espécies mais sensíveis à bactéria, à toxina tetânica. Às vezes, o ponto de entrada não pode ser encontrado porque a ferida em si pode ser pequena ou está curada, ok? As condições adequadas para a multiplicação ocorrem quando uma pequena quantidade de solo ou um objeto estranho causa necrose no tecido. As bactérias permanecem localizadas no tecido necrótico do local original da infecção e se multiplicam ali. Conforme as células bacterianas sofrem autólise, a potente neurotoxina é liberada. Então, dentro daquela ferida, você vai ter a bactéria, você vai ter o tecido ferida não tratada, principalmente tecido necrosa, a bactéria se multiplica, a bactéria ela tem um período de vida, claro, ela sofre autólise, morre e libera a toxina. A toxina, então, a toxina é absorvida pelo sistema nervoso e começa a migrar pelo sistema nervoso, causando os sinais clínicos da doença. Normalmente, a toxina é absorvida pelos nervos motores da área e viaja retrógrada pelo trato nervoso até a medula espinhal. Então, ferida no pé, toxina produzida pelo Clostridium tetânico, vai para os nervos periféricos, migra até a medula espinhal e vai subindo ascendentemente no sentido do cérebro, até causando paralisias, mas antes de chegar no cérebro mesmo, ele já causa mortalidade pela parada respiratória e cardíaca. A toxina causa contrações tônicas espasmódicas dos músculos voluntários, ao interferir na liberação dos neurotransmissores inibitórios das terminações nervosas pré-sinápticas. Vamos lembrar lá da fisiologia, você tem entre dois neurônios, você tem aquele espaço sináptico, né, onde há a liberação dos neurotransmissores que fazem a transmissão dos estímulos entre dois neurônios. A toxina, ela bloqueia aquela transmissão parte da transmissão dos estímulos nervosos. O animal, um dos sintomas do animal, com tétano, ele sofre uma hiperexcitação. O menor barulho, o menor contato que você tem com o animal, você provoca um espasmo muscular generalizado muito forte. Muitas vezes, o espasmo é tão forte que até quebra os ossos do animal. Se mais toxina é liberada no local da infecção do que os nervos circundantes podem absorver, o excesso é transportado pela linfa para a corrente sanguínea e, portanto, para o sistema nervoso central, onde causa o tétano descendente. O período de incubação varia de 1 a várias semanas, geralmente 2 semanas, 10 a 14 dias é o período de incubação da toxina do tétano. Então, uma suspeita de tétano, você procura sempre fazer um histórico, o que ocorreu, qual a prática de manejo, se teve alguma prática de manejo 2 semanas atrás, no período anterior. Isso é um ponto a se procurar para estabelecer um diagnóstico diferencial do tétano. Então, sinais clínicos, espasmos musculares, esse é o principal sinal clínico, que podem ser graves o suficiente para causar fraturas ósseas. Os espasmos que afetam a laringe, o diafragma e os músculos intercostais levam à insuficiência respiratória e, na maioria das vezes, progride para a morte. O envolvimento do sistema nervoso autônomo
resulta em autonomia, arritmias cardíacas, taquicardia e hipertensão. Então, rigidez, você também vai ter rigidez localizada, geralmente envolvido os músculos masséteres, o músculo da mandíbula, né? E os músculos do pescoço, os membros posteriores da região da ferida infectada e da região da ferida infectada observada primeiro. Aquela foto de abertura lá, o animal está com uma rigidez localizada do membro anterior. Você percebe bem, né? Então, ele fica com a boca fechada, não consegue abrir, o músculo masseter fica rígido, o animal não consegue abrir a boca, o pescoço duro, e membros posteriores da região da ferida observada também fica um músculo rígido. Em seguida, você tem uma rigidez geral pronunciada cerca de um dia depois, espasmos tônicos e hiperestesia tornando-se evidentes. Lembrem que a gente acabou de falar, a paralisia do botulismo é flácida. O tétano, ele tem uma rigidez localizada no músculo. Então, no botulismo, o animal perde as forças na perna, paralisia flácida. No tétano, é rígido, é uma paralisia rígida. A perna fica esticada, a musculatura fica rígida, hiperexcitada. Cães e gatos geralmente têm um longo período de incubação e frequentemente desenvolve tétano localizado. No entanto, tétano generalizado também se desenvolve nessa espécie. Reflexo com intensidade progressiva, o animal é facilmente excitado em espasmos mais violentos e generalizados por movimentos ou ruídos repentinos. Então, a progressão da doença, o animal vai progredindo, esses reflexos vão aumentando em intensividade progressivamente. A um ponto que você, quando está tentando tratar equino com tétano, você tem que fechar o animal numa baia com ausência de luz solar e o menor barulho possível, porque qualquer mínimo barulho ou mínimo estímulo de luminosidade causa espasmos violentíssimos no animal, que o animal muitas vezes se machuca somente pelo pequeno estímulo que você fornece para o animal. Os espasmos dos músculos da cabeça causam dificuldade de preensão e mastigação dos alimentos, daí o nome comum, travamento, né? Então, no cavalo, ele fica com a boca fechada, rígida, o masseter, o músculo da mandíbula fica rígido, e você não consegue abrir a boca do animal, e recebe esse nome popular, né? Que o peão chama travamento, o cavalo está travado, você não consegue abrir a boca do animal, né? Sintoma do quadro clínico do tétano. Em cavalos, você vai ter orelhas eretas, cauda rígida, estendida, as narinas anteriores dilatadas e a terceira pálpebra prolapsada. O animal vai ter dificuldade para caminhar, girar e recuar, montar nem pensar, né? Os espasmos dos músculos do pescoço e das costas causam extensão da cabeça e do pescoço, enquanto a rigidez dos músculos das pernas faz com que o animal assuma a postura de cavalete. Então, eu tenho uma foto, eu não consegui encontrar, já vi, próxima aula vou tentar trazer para vocês, onde o animal tendo um quadro clássico, como se fosse, fica com as pernas abertas, esticadas, no formato de cavalete. E outro sintoma clássico do tétano no equino é a transpiração comum. O animal fica mole, como se tivesse tomado banho, em uma extrema sudorese. Os espasmos gerais perturbam a circulação e a respiração, o que resulta no aumento da frequência cardíaca, respiração rápida e congestão das membranas mucosas. Então, são sintomas aí mais generalizados. Ovelhas, cabras e porcos frequentemente caem ao chão e exibem opistótono. O opistótono é o animal pedalando no ar quando assustados. Mas a consciência não é afetada, o animal que diferencia da raiva. Na raiva, o animal perde a consciência. No caso do tétano, o animal ele permanece consciente do que está ocorrendo ao redor dele. Em cães e gatos, o tétano localizado geralmente se apresenta como rigidez
em um membro, ou a rigidez com o membro, rigidez do membro com a ferida. A rigidez progride para envolver o membro oposto e pode avançar no sentido da cabeça. A aparência no tétano generalizado é semelhante à descrita para os cavalos, exceto que a boca fica parcialmente aberta, com os lábios puxados para trás, como visto em pessoas. Geralmente é evidente. É uma foto meio assustadora da pessoa o homem com o tétano do campo. Fica como se tivesse um sorriso irônico. Na verdade, é um sintoma da enfermidade. Os cães jovens de raças grandes parecem ser mais comumente afetados, embora, comparando com as outras espécies, cão e gato são bastante resistentes ao tétano. Sintomas gerais: normalmente a temperatura permanece um pouco acima do normal, mas pode subir para 42, 43 no final de um ataque fatal. Em ataques leves, o pulso e a temperatura permanecem quase normais. A mortalidade média é de aproximadamente 80%, somente em equinos, e 50% em cães, um estudo realizado. Nos animais que se recuperam, um período de convalescença de 2 a 6 semanas, e o animal não adquire imunidade protetora. Você precisa fazer vacinação de tétano em regiões onde você já teve histórico na propriedade. Se recomenda fazer a vacinação antitetânica também. Os sinais clínicos e o diagnóstico geralmente é feito através de sinais clínicos e o histórico. Você pesquisa o histórico de trauma recente, geralmente são adequados para o diagnóstico clínico. É ainda possível confirmar por diagnóstico, né, a presença da toxina tetânica você coleta o sangue, a partir do soro do sangue você consegue identificar a toxina tetânica, mas aí tem que ser laboratório específico, tem que mandar para laboratório. Nos casos que a ferida é aparente, você pode tentar a demonstração da bactéria em esfregaços corados por grão e por cultura anaeróbica. Isso é feito, não é a campo, você, claro, está descrevendo aqui diagnósticos feitos em hospital veterinário. Né? O animal está no hospital veterinário, uma suspeita. Então, essa estrutura que você tem aqui de laboratório, fazer esfregaço, colorar com coloração com gram positivo, é interessante se você tem estrutura de laboratório, por exemplo, num hospital veterinário, dentro de uma faculdade. Embora uma coloração de gram não seja algo do outro mundo, é possível se fazer, mas poucos veterinários têm essa estrutura no seu escritório. Prevenção do tétano, vacinação do gado pode ser feita normalmente como prevenção. Os animais vacinados pela primeira vez recebem um reforço de entre 1 a 2 meses, dependendo da vacina, entre a primeira e a segunda dose. Mas, claro, não está aqui, mas a prevenção também é claro dizer, lembrar para vocês, manejo adequado, principalmente nas práticas de que você vai manusear animal com instrumento cirúrgico, ou, por exemplo, tem um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, um surto de tétano numa fazenda, posterior a uma vacinação de febre aftosa. O que causou o tétano? Agulha não limpa, agulha suja fazendo a vacinação. Então, agulha suja, por isso que às vezes a gente, um veterinário define que tem que fazer vacina é o veterinário, né? Não é peão. O pessoal usando vacina, fazendo a vacinação em massa de rebanho, sem ter os devidos cuidados de higienização das agulhas, levando a surto de tétano no Brasil, trabalho descrito. Então, conclusões, falhando aqui, mas eu vou ditar aqui para vocês, então, conclusões do tétano. Mesma coisa, não é uma doença infecto-contagiosa, uma vez que não é transmitida de um animal para o outro, o tétano é fruto de do Clostridium tetânico, que produz a toxina tetânica, que vai causar uma sintomatologia nervosa aguda, caracterizada por espasmos musculares e rigidez muscular, que pode levar à morte. Período de incubação entre 10 e 2 semanas, 10 a 14 dias, diferencia do botulismo
pelo caso do botulismo, é uma paralisia flasta, no caso do tétano, uma paralisia rígida, um animal mais rígido. Ovinos e equinos são mais suscetíveis. Geralmente, a ocorrência do tétano está associada a procedimentos, entre aspas, sanitários ou cirúrgicos, realizados num período anterior, 2 a 3 semanas anterior à ocorrência do surto. Ok? Então, essas eram as conclusões dessa nossa, rapidamente, sobre tétano. Então, parando a apresentação, novamente eu te abro as perguntas. Alguma dúvida, pessoal, sobre tétano? Ficou alguma dificuldade de diferenciar sintomas de tétano ou sintomas de botulismo? Alguma dúvida, alguma questão? Aberto? Não? Tinha uma pergunta, acho que foi o... Esqueci qual foi o nome que fez, que acho que o senhor não olhou. Ele perguntava com qual idade se vacina para botulismo. A partir dos 4 meses pode vacinar para botulismo já. Aqui eu não... Olha, a idade, se não me falha a memória, a partir dos 4 meses, mas geralmente quem determina a idade é o fabricante. Claro que ele tem que provar que a vacina ela é segura e transmite imunidade a partir daquela idade. A gente entende que a partir... que eu me lembro, que não se me fala a memória, as vacinas mais comuns é 4 meses, mas pode ter outras vacinas que podem ser aplicadas mais cedo. Então, a idade para vacinar, a partir dos 4 meses, geralmente, mas pode mudar de acordo com o laboratório. Está aqui a pergunta? Sempre usa a mesma agulha para vários animais, mostra até em vídeo. Eu, durante quase 20 anos, fui veterinário de campo. Eu sei como se vacina em campo. Eu sei que se utiliza a mesma agulha para vários animais. Né? Tecnicamente, é incorreto. O certo é cada animal uma vacina, uma agulha. A gente não descobriu, ainda não inventou ainda um mecanismo, uma seringa que a agulha seja trocada imediatamente. O que eu faço? O que eu fazia? Você enche um breque com 10 animais, naqueles 10 animais você vai usar uma agulha só. No momento que está trocando, tira aqueles 10 animais, vai encher o breque com o outro, você troca a agulha. Pega uma agulha limpa, esterilizada. Então, você vai trocando, fazendo revezamento das agulhas. Tem eu usava muito biocide, que é um bom desinfetante, pode ter água sanitária hoje, né? Colocava uma vasilha com biocide, uma bacia com água, uma bacia com biocide, outra bacia com as agulhas limpas. Bacia, na realidade, não, uma vasilha. Né? Então, 10 animais, 5 animais no breque, troca a agulha. Põe aquela agulha para... Ou se tiver um fogareiro, põe a agulha para ferver numa água fervida e depois passa no produto desinfetante. Então, você tem que trocar as agulhas frequentemente. Quanto mais frequentemente você trocar as agulhas, por agulhas limpas, esterilizadas, menor o risco de transmitir doenças, de causar abscesso e transmitir doenças. Então, por exemplo, vacina... Hoje, o Brasil está a tendência natural, nós somos livres de febre aftosa, a tendência natural é o Brasil parar de vacinar contra a febre aftosa. Mas, por exemplo, a vacina contra a febre aftosa, que se fazia 2 vezes no ano, ela causa uma reação natural. Mas quando você vê animais vacinados com abscesso enorme na região da paleta, na região do pescoço, da tábua do pescoço, aquilo não é reação vacinal, aquilo ali foi vacina mal aplicada. Muito provavelmente, o animal chega no brete sujo, está todo sujo aqui no pescoço, a pessoa que vai aplicar a injeção não quer nem saber, aplica ali. E é claro que quando a agulha entra, ela vai levando para dentro sujo, pode levar ao botulismo também. Isso causa abscesso. Então, novamente, né, você tem que se valorizar. Sempre o animal chega para vacinar
está com a região do pescoço suja, você tem que ter uma esponja, uma água para lavar aquela região ali, tirar o máximo de sujo possível. Claro que nunca vai estar estéril, mas reduzir ao máximo a possibilidade de um efeito adverso. Conta, claro, com a resistência do bovino, animal extremamente resistente, mas ele não é imune, não é um super animal, né? Ainda não criaram isso. Mas eu sei que se usa, claro, usa várias agulhas para vários animais. Mas o que é recomendado é trocar o mais frequentemente as agulhas, sempre que possível, estar trocando as agulhas para evitar essa contaminação cruzada, ok? O ideal, uma condição, por exemplo, de um hospital veterinário, para cada animal uma agulha. Segue. Mais perguntas? Professor, eu já vi em palestra falando que é interessante a gente vacinar contra tétano o equino sempre antes de procedimento cirúrgico. É interessante isso? É uma prática que se adotou, a gente não... a prevenção, 2 semanas antes de fazer a vacinação, porque é o período que dá para o animal produzir anticorpos, né? Mas se a cirurgia, volto a dizer, se a cirurgia for conduzida dentro da técnica, material esterilizado, você limpa a área onde você vai cortar, o risco do botulismo é pequeno. Claro que é uma forma de prevenção, mas geralmente quem indica isso é para quem vende vacina, né? Mas pode ser, não estou dizendo que não pode ser uma forma de prevenção, pode funcionar assim. Tem ciência nessa indicação. Ok? Dúvidas? Perguntas? Mais perguntas? Sem perguntas? Então, amanhã, nosso calendário, a nossa aula de vírus era sexta-feira. Ontem eu vi, parece que mudou para quinta-feira à tarde. Então, amanhã à tarde, nós vamos ver se a gente começa às 2 horas. Vamos tentar atualizar a parte de doenças virais. Vamos falar sobre raiva, falar sobre febre aftosa e tentar adiantar o máximo possível que a gente puder, porque nós já ficou muito curto o nosso espaço de tempo, principalmente com doenças virais, ok? Então, muito provavelmente eu vou gravar algumas aulas nesse final de semana e postar para vocês se irem atualizando. Alguma dúvida sobre hoje? Pode encerrar, podemos encerrar. Então, até amanhã. Aproveite o seu dia. Gravação.